nós estamos hoje à noite na página 72, onde diz John Wesley. E ele é um dos personagens principais do grande despertamento. Na aula anterior, nós vimos o Jonathan Edwards, que ele era um pastor, ele era calvinista, ele era muito usado por Deus. O avivamento nas 13 colônias da América, né? Deus fez algo maravilhoso com ele, mas junto com ele, no período, ele nasceu em 1703, John Wesley nasceu em 1703, ou seja, no mesmo ano. Então, John Wesley ele era da Inglaterra, e George Whitefield também da Inglaterra, e Jonathan Edwards da América. E Deus estava fazendo algo enorme nesse período. E uma das coisas que antes de entrar na vida de John Wesley, uma das coisas que eu queria enfatizar, que vai ser algo notável ao longo da história desses homens, especialmente John Wesley e George Whitefield, é que esses homens ocupavam lugares na igreja, estudavam, ouviam a palavra de Deus. John Wesley, ele veio de uma linhagem de homens da igreja, pastores, etc. Mas eles não tinham noção do novo nascimento. E isso é muito triste. Jesus, nosso Salvador, disse: se você não nasce pelo Espírito, que é o novo nascimento, você não vai poder nem ver o reino de Deus. Em outras palavras, você não é salvo, você não vai para o céu, você é condenado. Olha, quando eu estava estudando essas coisas hoje, eu estava pensando sobre a nossa igreja. Se eu fosse para cada pessoa que frequenta a nossa igreja, e se eu falasse ou perguntasse para cada pessoa: você já nasceu de novo? Eu fico meio assim, curioso, o que cada pessoa falaria para mim se eu fizesse essa pergunta? Você já nasceu de novo? Sim, pastor. Explique isso para mim. Vocês sabem que nas ruas, quando nós evangelizamos de porta em porta, as pessoas falam: mas o novo nascimento é quando você é batizado, né? Você vai nas águas. Não é. É uma transformação dentro da pessoa que faz com que a pessoa seja uma nova criatura. Não é a mesma pessoa. Tudo passa e tudo se faz novo. Você tem uma transformação tipo, não existia a presença de Deus dentro da pessoa e agora existe. E o que vem com isso é paz e alegria em Cristo, porque você agora não é perdido, você é salvo. E há muita confusão sobre isso, muito. E o que acontecia antes desse grande despertamento, as igrejas no mundo estavam simplesmente deixando filhos de pessoas da igreja entrar como se fossem membros da igreja. Você é membro da igreja porque seus pais são membros. Então as pessoas não estavam pensando em receber Jesus. E uma das coisas muito enfatizadas nesse período, quando John Wesley, o irmão dele Charles Wesley e o Jonathan Edwards e outros, é que você tem que ter fé, você tem que colocar toda a sua confiança em Jesus Cristo. E quando você faz isso, daí você vai nascer de novo. E esses homens, especialmente esses dois, John Wesley e George Whitefield, eles ficavam lutando: eu não tenho isso. Eles não rejeitavam Jesus, mas ao mesmo tempo eles não conseguiam ter essa paz do novo nascimento. Uma grande luta, a mesma coisa que nós observamos na vida de Martinho Lutero. E é interessante como, quando você vê esses grandes movimentos na história da igreja, com homens de Deus, eles lutavam muito dentro de si
sobre a salvação. Eu sou salvo ou não? Eu não sei. Eu preciso chegar a uma conclusão. Eu acredito que é através de uma luta dessa que Deus prepara o homem para o ministério. Não é a única preparação, mas faz parte. E cada um desses homens, quando eles receberam essa certeza, foi a coisa que eles pregavam. Eles, eu sei agora que eu sou salvo e eu vou pregar. Às vezes pessoas falam para mim, por que você fala tanto sobre a certeza da salvação? Porque para mim, se você não tem a certeza da salvação, você não tem nada. Você não tem esperança, você não tem alegria, você não tem a certeza da glória, você não tem esperança, você não tem nada. Então eu falo, e eu vejo que nas páginas das Escrituras sempre tem essa ênfase. Não é para você simplesmente receber Jesus um dia, ou como as pessoas falam, aceitar Jesus. Eu prefiro receber porque a palavra bíblica para mim parece mais forte. Mas é para você ter certeza completa, absoluta, 100% dessa salvação. Eu sei que eu sou salvo. É uma convicção interna. Bom, falando isso, foi isso que aconteceu. Então vamos ver essas vidas aqui, vamos chegar, como eu sempre faço nessas aulas sobre a história da igreja, eu leio muito, porque é muita informação. Mas vamos chegar aqui, página 72, John Wesley, nasceu em 1703, morreu em 1791. Em 1703, John Wesley nasceu em Epworth, Lincolnshire, Inglaterra. E ele era o 15º filho dos 19 filhos de Samuel e Susanna Wesley. Imagina, grávida tantas vezes, somente 9 sobreviveram após a infância. E todos nós, nesse momento, devemos agradecer a Deus pelo sistema de saúde que nós temos hoje, a ciência, os médicos, tudo, porque imagina ficando grávida 19 vezes e somente 9 dos seus filhos sobrevivem. E John Wesley, ele era o 15º filho desses 19 filhos. Né? Quantos filhos você quer ter, Celina? 19? 15? 1? Não, nenhum tá só. Pois é, mas imagina isso, uma época bem diferente. O pai de John, chamado Samuel, ele era um anglicano. E ele era o reitor da região de 1695 a 1735. E Samuel não foi muito bem recebido e sofria por causa disso. O avô e bisavô de John Wesley, chamado John e Bartolomeu, eram também pregadores e sofriam perseguição por causa do seu inconformismo. Inconformismo é a ideia de estar onde a maior parte do povo seguia a igreja estatal, que era a igreja anglicana, porque era a igreja da Inglaterra, que tinha se separado da igreja católica. Então, eles não queriam se conformar com ela, não concordavam com certas coisas. Então, bisavô, avô e pai, todo mundo tinha nessa linhagem um desejo de servir a Deus, mas não totalmente conformado com a igreja anglicana, não concordavam com tudo e sofriam por causa disso. A mãe de John, praticava educação domiciliar, ensinando os filhos dela grego e latim, e exigia que eles memorizassem porções grandes da Bíblia. E se eu não me engano, para ela mesma poder passar tempo com Deus, tinha crianças por todo lado, né, na casa. Ela usou uma parte da roupa e cobriu a cabeça dela e ficou sentada para poder orar, por causa do número de crianças que tinha no lar. E ela ensinava grego, ensinava latim, ensinava a Bíblia, e ela exigiu que cada criança, cada filho dela, memorizasse uma boa parte da Bíblia, especialmente do Novo Testamento.
Em 1709, quando ainda muito jovem, havia um fogo à noite que destruiu a casa de John Wesley, ou seja, a casa, na verdade, de Samuel, o pai dele. Mas John, ele estava na casa, ele era muito novo ainda. John foi salvo pelos vizinhos, mas só depois de todos os seus irmãos terem escapado das chamas. Eles acreditam que esse fogo chegou nessa casa não por causa de um acidente, uma lanterna, outra coisa, uma tocha, nada disso, mas porque pessoas da região não gostavam do pai dele por causa da pregação, o jeito dele. Então, à noite, quando todo mundo estava dormindo na casa, alguém colocou fogo na casa, e eles acordaram, olha só, a casa está em chamas, vamos ter que escapar, e todo mundo escapou da casa. Eu não sei como eles não perceberam que John estava lá dentro ainda, mas ele estava e não conseguiu sair, e todo mundo escapou. Então John estava lá, eu não sei se alguém viu ele ou como que ficou, mas os vizinhos conseguiram entrar na casa e resgatar John Wesley daquela casa, quando ele era ainda muito, muito novo. E quando ele foi levado para a mãe dele reconheceu a mão de Deus nisso e disse: não é este um tição tirado do fogo? Ela pegou essas palavras do livro de Zacarias 3. Alguém aqui já memorizou um versículo do livro de Zacarias? Mas essa mãe de um monte de crianças, quando ela viu o filho dela saindo desse fogo, ela falou: não é este um tição tirado do fogo? Ela reconheceu: Deus tem algo especial para o meu filho. E ele não esqueceu disso. Aparentemente isso impactou ele. Deus me salvou para algo. Ele quer fazer algo com a minha vida. Em 1720, ele se matriculou na faculdade da Universidade de Oxford, que se chama de Christ Church. Christ Church quer dizer o quê? A Igreja de Cristo. Ele gostava de jogar esportes e brincar com os outros nessa época. Após 4 anos, ele se formou na Christ Church. Em 1724, ele foi ordenado para o ministério. Em 1725, ele se tornou diácono na Catedral Christ Church. Em 1726, foi feito um fellow da Lincoln College, Oxford. E fellow na Inglaterra é basicamente um professor que faz parte de um grupo de professores, pelo que eu entendi, até um grupo de professores mais elite. Em 1728, ele foi ordenado como padre. Lembra? Ele era anglicano, família anglicana. Ele nunca sai, ele vai morrer anglicano. Tudo que Deus faz com ele quando ele é anglicano, que era uma igreja muito, muito semelhante com a igreja católica. Em 1729, ele foi escolhido como líder do Clube Santo. Deixe-me pausar aqui e mostrar algo para vocês. Todo esse ministério, diácono, fellow, tudo isso aconteceu na vida dele e ele não foi convertido ainda, não foi salvo. Em outras palavras, existe a possibilidade de alguém um dia visitar a igreja, começar a frequentar a igreja, se tornar um tipo de membro da igreja e um dia chegar no palco e pregar atrás do púlpito, sim, e essa pessoa não foi salva. Aconteceu com ele. Por causa disso, nós queremos sempre verificar as coisas de cada pessoa e ver onde as pessoas estão e ajudar na questão da salvação, do batismo, da membresia, do crescimento, da santificação. Mas aparentemente naquela época era bem diferente. Se você tem uma habilidade podendo ensinar e você se interessa na Bíblia o suficiente para ensinar, então você pode chegar a esse nível. As pessoas: não, mas você faz parte, você nasceu aqui, você faz parte da igreja já. Toda a Inglaterra é a igreja anglicana nesse sentido, porque era uma igreja estatal. Charles Wesley aqui, letra A, o irmão de John, era o líder desse grupo religioso, esse clube santo, que jejuava 2 vezes por semana, celebrava muito a ceia do Senhor. Uma das coisas que nós vamos notar, John Wesley, eu fico falando João, mas é escrito aqui John Wesley, ele se ligou com um grupo de pessoas
que estava tentando fazer o máximo para honrar a Deus por boas obras. Essas pessoas falavam: nós vamos jejuar 2 vezes por semana, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos fazer o nosso máximo. Algumas pessoas até ficaram com saúde não muito boa por causa dessa atitude que parece boa. Eu vou me sacrificar, eu vou causar sofrimento na minha vida, eu vou rejeitar os desejos da carne para eu poder me santificar o suficiente para Deus me aceitar. E John Wesley fazia parte desse clube santo. O grupo cresceu sob a liderança de John. E a partir de 1730, o Clube Santo praticava muitas obras filantrópicas. Eles ajudavam órfãos e viúvas, e davam comida e ajuda, e eles davam o que eles recebiam, dando muito. Eles não queriam ter egoísmo, orgulho, nada. Eles queriam totalmente se humilhar. E todo esse tempo, homens como John Wesley, e John Wesley mesmo, não tinham certeza da salvação, fazendo, vamos dizer, 1000 vezes mais do que muitas pessoas nas igrejas hoje, e não tinha certeza da salvação. Todas as boas obras, mas sofrendo por dentro. O termo metodistas foi-lhes dado pelos que os criticavam. Então, eles não falaram: nós estamos praticando uns métodos para a nossa santificação, nós vamos nos chamar de metodistas. Outros chamavam eles de metodistas, esses homens, esse clube santo. Vocês estão praticando esses métodos. Então, era uma crítica. E eles estavam, formando regras e tudo para: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu me lembro, na faculdade, na biblioteca, eu achei um livro antigo, de 1800, anos atrás, e dava as regras de comportamento para os metodistas. Irmãos, vocês acham que a nossa igreja é rígida? Nossa igreja nem chega perto da rigidez dos metodistas originais, porque eles estão fazendo muita coisa para manter um certo tipo de santidade. O Clube Santo parou de existir quando John e Charles Wesley saíram. E eu digo parou de sair por causa de coisas que eu li, mas nós sabemos que George Whitefield, nessa época, ele entrou também, e ele continuava a liderança. Então, podemos dizer que mudou muito quando ele entrou. Página 73. Em 1735, John, com o irmão dele, Charles, foram para o estado americano de Geórgia para evangelizar os índios e supervisionar os colonistas britânicos. Lembra, Inglaterra tinha interesses na América, eles queriam explorar a terra, e também tinha esse movimento do grande despertamento, pessoas se interessando nas coisas de Deus e tudo. Os escritos de Martinho Lutero estavam afetando os corações, e John Wesley, com o irmão dele, eles decidiram ir para o estado americano de Geórgia, o estado onde meus pais e meu irmão e minha irmã estão morando hoje. Na viagem, havia uma tempestade que causava grande temor no coração de John e dos outros da Inglaterra. Alguém até pediu para John, batizar o bebê dele, caso o navio sofresse naufrágio. Então, eu não sei como eles queriam fazer isso, né? Mas eu entendo que até a água do mar, do oceano, estava entrando para dentro do barco durante essa tempestade, e causava grande temor. E esse John Wesley, que praticava tanta boa obra e estava servindo tanto na igreja anglicana na Inglaterra, agora ele está no mar com outros britânicos, com medo demais. Eu não aguento isso, eu vou morrer, vou ser condenado. E uma das pessoas falou: batize esse bebê, porque se nós morrermos, eu quero que meu bebê vá para o céu, porque eles tinham a ideia que o batismo salva a alma. Havia, porém, um grupo de morávios alemães
que não tinha medo nenhum, nem os adultos, nem as crianças. John Wesley percebeu que ele não tinha fé em Jesus que esse grupo tinha, e isso o incomodava muito. É interessante notar que até as crianças tinham compreendido a fé em Jesus, e eles também estavam bem, e pelo que eu entendi, eles estavam tendo um culto, estavam cantando hinos, louvores a Deus, com um calmo, uma paz que John Wesley não tinha, e os outros da Inglaterra. Então eles, bem, da Alemanha, os morávios e os britânicos, não, ruins, sofrendo. E ele, durante essa viagem, ele não recebe Jesus, mas é uma viagem impactante mesmo na vida dele. Eu estou no ministério, eu estou indo para a Geórgia para pregar o Evangelho, e nem eu tenho essa certeza, essa confiança, essa esperança que eles têm. Ele estava sofrendo. E o que me deixa triste, quando nós evangelizamos aqui nessa cidade, basicamente toda vez que eu faço a pergunta, se você morresse hoje, sabe para onde iria? A pessoa fala para mim que não é para a gente ter certeza da salvação, porque você tem que lutar pela sua salvação. E eu fico pensando, mas como assim? A base de tudo que nós fazemos tem que surgir dessa certeza. Mas é isso que acontece, e nós precisamos ficar pregando o Evangelho. Na Geórgia, o ministério foi muito difícil para John. O povo não recebeu o Evangelho que ele pregava. E pelo que eu entendi, ele levou o método dele de se santificar, e era algo rígido, sem enfatizar claramente a graça de Deus e fé. Era mais, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E o povo não aguentava, e não fazia. Em 1736, John se apaixonou por Sophia Hopke, uma moça de 18 anos de idade. Ele não se casou com ela, mas ele gostava muito dela. E eu não sei tudo o que aconteceu, ela acabou se casando com outro homem. Mas ele acabou proibindo ela de participar da ceia do Senhor por causa da falta de disciplina na vida dela, que causou um grande escândalo quando ele falou, não, você não pode tomar a ceia, você não pode. Inclusive, quando ele voltou para a Inglaterra, o pessoal que enviou ele para a Geórgia não estava muito feliz com ele. Em 1737, John fugiu da Geórgia de volta para a Inglaterra, triste que ele não tinha o impacto que queria na América e preocupado com a falta de paz em Cristo que os morávios tinham. Então agora ele está de volta na Inglaterra, ainda com temor e preocupação. Eu não sei se eu sou salvo ou não. Em 1738, John foi convertido de verdade. O que aconteceu? Ele conheceu Peter Böhler, um morávio que o convenceu que a necessidade dele fosse em Cristo. John também descobriu o comentário do livro de Gálatas por Martinho Lutero, uma obra que enfatizava muito justificação pela graça por meio da fé. Então, esse morávio ajudava ele, o livro de Gálatas ajudava ele, especificamente por causa do comentário de Martinho Lutero. Daí, o dia da conversão dele era o dia 24 de maio de 1738. Ele estava num culto de principalmente morávios. Alguém leu o prefácio do comentário de Lutero sobre o livro de Romanos, lendo só o prefácio do comentário, nem lendo especificamente o livro de Romanos. E John Wesley, ele tinha 35 anos de idade. E naquele momento, ouvindo como a salvação é pela fé, ou pela graça por meio da fé, ele entendeu e foi convertido. Após a conversão dele, John Wesley se dedicou à pregação da justificação por meio da fé. O entusiasmo dele, porém, não foi muito bem recebido por
todos. Consequentemente, ele foi de igrejas para sociedades religiosas a fim de animá-las espiritualmente. John Wesley desenvolveu regras para governar as pessoas dessas pequenas sociedades, mas uma resistência contra os métodos dele crescia. Então agora nós vemos uma mudança grandão na vida dele, impactou todo o ministério dele. Ele simplesmente foi para fé. Inclusive, pelo que eu entendi, aqui esse Peter Böhler, ele falou para ele: prega fé para as pessoas até que você mesmo tenha fé. Então, era uma coisa de você prega o que a Bíblia fala, que você acha que você mesmo não tem, até você tiver isso. Então, ele ficou pregando fé e tudo. Deus usou a fé enfatizada pelo Martinho Lutero, pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas, no livro de Romanos e tudo. E graças a Deus, esse John Wesley conseguiu ser convertido pela graça de Deus. Deixe-me enfatizar algo para vocês, para terminar essa primeira aula hoje à noite. John Wesley, ele era muito arminiano na fé dele. O ensino dele que incluía a ideia que você pode perder a salvação, entre outras coisas. Mas, quando você vê a conversão dele, ele chegou à conclusão: não é pelas obras que você é salvo, mas é pela fé. Então, uma transformação aconteceu nele. Então, nós precisamos entender. Por exemplo, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Pelo que eu acabei de ensinar para vocês agora, quem acredita que John Wesley está no céu hoje? Levanta a mão. Tá bom. Quem acredita que ele não foi para o céu? Levanta a mão. Eu acredito que quando eu morrer, eu vou ver John Wesley no céu. Eu não concordo com tudo que ele ensinava ou fazia, mas eu vejo pelo que está escrito sobre a vida dele. Ele confiava nas obras, perdeu essa confiança e confiou em Jesus. E Jesus salvou a alma dele. E é como o livro de Gálatas, você vê certas coisas ensinadas para os Gálatas, porque eles tinham recebido Jesus, mas algo aconteceu, eles foram enganados e acabaram achando que você tem que manter a sua salvação pelas obras. Eu não digo que John Wesley falava você tem que manter a sua salvação pelas obras, mas eu também sei que ele enfatizou a ideia de poder perder a sua salvação. E é um conflito de ideias, mas quanto a ele, eu acredito que eu vou ver ele na glória um dia.